O Encourado. Terror na estrada. Na região nordeste do Brasil, existe uma figura folclórica muito popular, conhecida como o Encourado. Trata-se de um personagem misterioso e sobrenatural, geralmente descrito como um homem envolto em uma espécie de couro ou pele animal, o que lhe dá uma aparência sinistra e intimidante. Ele é associado a acontecimentos estranhos e perturbadores, e seu surgimento é visto como um mau presságio. Ele é descrito como um homem coberto por uma capa ou uma roupa de couro negro, que pode ser animal, ou uma vestimenta especial, que lhe confere um aspecto ameaçador e sobrenatural. Trata-se de uma alma penada, um espírito vingativo ou uma pessoa que fez um pacto com forças malignas. Algumas lendas dizem também que ele é um ser que protege tesouros escondidos ou lugares específicos. O encourado geralmente é retratado como um ser agressivo e ameaçador. Ele pode perseguir pessoas, provocar medo e até mesmo causar danos físicos ou espirituais. Em muitas histórias, o encourado aparece em estradas desertas, fazendas abandonadas ou regiões remotas, assustando viajantes e moradores locais. É comum em relatos contados por caminhoneiros, caçadores e pessoas que vivem em áreas rurais. A figura do encourado faz parte do rico imaginário popular brasileiro, misturando elementos de medo, mistério e superstição, que são passados de geração em geração através de contos e histórias orais. A história que vamos contar hoje aconteceu em uma parada para caminhoneiros e assim ela se iniciou. A parada de caminhoneiros na BR-153, conhecida como o Refúgio do Estradeiro, era um ponto de encontro comum para aqueles que cruzavam o país sobre rodas. Naquela noite, a chuva caía pesadamente, criando uma melodia constante no telhado de zinco. Os caminhoneiros se abrigavam do temporal, compartilhando café quente e histórias para passar o tempo. Entre eles estava Carlos, um jovem jornalista investigativo que estava em busca de histórias reais de terror para um artigo especial. Ele sabia que a parada era um local perfeito para ouvir relatos assustadores. Sentado em uma mesa no canto, Carlos ouvia atentamente as conversas, até que uma em particular chamou sua atenção. "Então, João, já ouviu falar do encourado?" perguntou um dos caminhoneiros, que é um homem de meia idade chamado Mário. Ele tinha uma cicatriz que atravessava seu rosto. "Claro, Mário, quem não ouviu?" respondeu João, rindo nervosamente. "Mas não acredito muito nessas coisas." Mário sorriu e se inclinou para a frente. Seu rosto estava sendo iluminado apenas pela luz fraca da lâmpada pendurada acima deles. E logo depois, olhando fixamente para João, ele falou: "Pois deveria, João. Conheci um cara que viu o encourado de perto. E acredite, ele não voltou para contar a história." Carlos, interessado, se aproximou da mesa e foi falando. Com licença, posso ouvir essa história?" perguntou ele, tentando não parecer intrometido. Mário olhou para ele, avaliando-o por um momento antes de dizer: "Por que não? Sente-se aí, garoto. Essa é uma história que vale a pena ouvir." Carlos puxou uma cadeira e se acomodou, preparando seu gravador. Então Mário iniciou o relato. Há alguns anos, um caminhoneiro chamado Antônio estava dirigindo por essa estrada durante a madrugada. Dizem que ele era um homem durão, daqueles que não se amedrontam fácil. Mas naquela noite, ele encontrou algo que nem ele podia enfrentar. Antes de continuar, Mário tomou um gole de café.
Depois prosseguiu. A estrada estava envolta em uma neblina densa, e ele viu um homem parado à beira dela, vestido com uma capa de couro preto. Antônio, sendo um cara prestativo, parou para oferecer ajuda. O homem, com uma voz baixa e sinistra, pediu uma carona, perguntando se Antônio poderia deixá-lo na próxima cidade. E Antônio, sem desconfiar, não recusou e o deixou subir na cabine. Carlos notou que outros caminhoneiros ao redor pararam para ouvir a história. E Mário, concentrado no relato, continuou a contar a história. Durante a viagem, Antônio puxava assunto e o estranho homem ao seu lado respondia sem demonstrar interesse. Mas depois de um tempo, o estranho homem perguntou se Antônio acreditava em lendas. Antônio respondeu que não acreditava muito. Então o estranho homem falou: "Pois deveria. Existem histórias que não são lendas, elas são reais. Como a do encourado, por exemplo." Ao ouvir aquilo, Antônio começou a sentir um arrepio percorrer sua coluna. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o estranho homem agarrou o volante e fez o caminhão sair da estrada. Quando o caminhão parou, o homem revelou sua verdadeira forma. Seu corpo era coberto por couro negro e seus olhos brilhavam como brasas no inferno. Carlos se arrepiou todo, enquanto Mário prosseguia com o relato. Aquela coisa abriu a porta ao seu lado, desceu da cabine e lentamente deu a volta para chegar ao lado em que Antônio estava. O moço, apesar de tentar, ele não conseguia se mover. Apenas via aquela figura sinistra dar a volta, olhando para ele fixamente, com um sorriso sinistro. Quando aquela entidade abriu a porta do lado do motorista, Antônio finalmente recuperou seus movimentos e tentava lutar, mas aquela coisa era o encourado e era bem mais forte que ele. Antônio, se debatendo, foi arrastado para a escuridão da mata e o encourado apenas sorria e dizia que a alma do caminhoneiro agora seria dele. Depois disso, Antônio nunca mais foi visto. Encontraram seu caminhão na beira da estrada, vazio. Desde então, a história se espalhou e ninguém mais se atreve a dirigir por aqui à noite. O silêncio caiu sobre a mesa. Carlos, ainda absorvendo a história, desligou o gravador e depois falou: Isso é incrível e assustador, disse ele, olhando ao redor. Há mais alguém que tenha visto o encourado? Alguns dizem que sim, mas poucos querem falar sobre, respondeu Mário, inclinando-se para trás em sua cadeira. A verdade é que quanto mais você sabe sobre ele, mais perto você está de atraí-lo. Carlos agradeceu e se despediu, sua mente fervilhando com a história que acabara de ouvir. Ele sabia que essa seria uma peça-chave em seu artigo, mas também sentia um estranho temor crescendo dentro de si. Ao voltar para seu carro, a chuva ainda batendo no teto, ele não pôde deixar de olhar para a estrada com novos olhos, imaginando se algum dia cruzaria o caminho do encourado. Depois de ouvir a história e se despedir dos caminhoneiros, Carlos voltou para seu carro, esperando a chuva passar e organizar suas ideias. Ele tentava imaginar como a história de Antônio chegou até os ouvidos de Mário, para que ele a contasse, já que não haviam testemunhas. No entanto, contestando seus pensamentos, falou para si mesmo: Carlos, por acaso alguém já viu algum ser folclórico? Lógico que isso nasceu da criatividade de alguém. Portanto, rapaz, nem tente descobrir como alguém teve conhecimento dessa história. Apenas escreva e aprecie. Ele sabia que essa seria uma peça-chave em seu artigo,
mas também sentia um estranho temor crescente dentro de si. Ao voltar para seu carro, a chuva ainda batendo no teto, ele não pôde deixar de olhar para a estrada com novos olhos, imaginando se algum dia cruzaria o caminho do encourado. E assim, a lenda continuava a crescer, alimentada pelos medos e pelas histórias contadas ao redor de mesas em paradas de caminhoneiros, onde a linha entre a realidade e mito se tornava cada vez mais tênue. Boa noite. Esta foi uma história enviada por Joseph, e a ele os nossos agradecimentos pela colaboração com o nosso canal. Agradecemos também a todos os nossos inscritos que curtem, comentam e compartilham nossos vídeos. Muito obrigada pela força.